Essa seção aqui mostra os álbuns de famílias judias da Alemanha que morreram na solução final, que é Shoah, em hebraico, a tragédia. No Jardim do Exílio é uma estrutura muito interessante. Famílias inteiras, gerações em gerações aí foram mortas. O que sobrou foram essas fotos e esses álbuns. Nas piores condições ela fez a obra de arte dela, como testemunho e registro e protesto também. Mas, ao fim e ao cabo, ela foi morta em Auschwitz. Essa construção arquitetônica que é o Jardim do Exílio, é muito importante andar por ela, não apenas olhar, porque olhar você não consegue sentir a proposta desse local. Aqui nós temos a obra de uma artista judia que foi obrigada a fazer esses registros dentro do campo de extermínio de Terezin. Deixa eu ver como pronuncia, porque não é tão fácil para mim. Ela morreu em Auschwitz, mas antes de ir para Auschwitz, ela foi para Theresienstadt, que era um campo, um gueto, onde ela secretamente, com outros artistas, fizeram a documentação de como viviam os judeus naquelas condições. Bem claro como que era uma cidade medieval. A gente vê a cidade de Worms, ela é toda cercada de muralhas. É assim. Todas elas eram cercadas de muralhas. E essa é a cidade onde tem o cemitério mais antigo judaico, território da Alemanha. E eles foram massacrados no século XIV em Worms. Ali no fundo, naquela porta de metal, a gente entra num recinto escuro, tem uma luz lá no fundo e vento e frio. Ali é uma experiência sensorial de como que é a vida cotidiana dos judeus em campos de concentração e de extermínio. Eles não tinham agasalhos para se proteger do inverno na Europa, e no caso, na Polônia, que era bem frio. Aqui a gente vê um trecho do Talmud, que é uma polêmica permanente entre dois
duas linhas de pensamento, a do Shammai, que é a conservadora, estrita, intolerante, e a outra, Hillel, que é mais liberal, tolerante, e que tem essa frase: me ensine a Torá, me ensine toda a lei enquanto eu estiver num pé só. O que significa isso? Que toda a lei pode ser resumida, todo o judaísmo, aquela montanha de livros e de páginas, pode ser resumida numa só frase: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas o Shammai dizia não tem que saber os 300 e tantas proibições, as 600 e tantas proibições, tem que saber todos os costumes, todos os animais que podem comer, todos os animais que não podem comer. Ele é intolerante. Então, o que adianta saber tudo de cor se não sabe amar? Isso é a essência do judaísmo. Muitos pensam que isso foi o cristianismo que criou, mas na verdade não. O rabino Yeshua, ele está seguindo a tradição do Hillel. Não foi uma invenção do cristianismo. O judaísmo também já tinha isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo é considerada a lei áurea, tanto do judaísmo quanto do cristianismo. Aqui a gente vê o Talmud, que isso daí é uma enciclopédia. É como se fosse uma enciclopédia britânica. O que é isso? Bem, os cristãos, a maioria, nunca ouviu falar, né? Eles acham que o judaísmo é só o Antigo Testamento. E, na verdade, o judaísmo não se restringe ao Antigo Testamento. Ele também é a parte escrita, que é o Antigo Testamento, que é a Tanakh, mas ele também é o Talmud. E o Talmud, dá para ver que, olha aí o que é, uma coleção de escritos, das polêmicas e dos debates entre os rabinos através dos séculos. É dificílimo se dedicar à teologia do judaísmo, ainda mais porque ela não parou aí nesse tempo, mas esse tempo é o tempo em que foi registrado bem no começo. Era questão, não sei exatamente, eu vou até dar uma olhadinha aqui para ver quando começou a ser escrita aquilo que era mera tradição oral. Eu não tenho certeza se aí tem o nome de todos os judeus alemães, mas o que eu sei é que havia 500 mil judeus na Alemanha quando Hitler chegou ao poder. Aqui parece que sugere que tem os nomes. Eu não sei se nesse livro aí cabe 500 mil nomes, mas os alemães eram muito metódicos, muito burocráticos, e eles produziam provas contra si mesmos. Eles registravam tudo, até as pessoas que iam morrer. Então tem o nome de todo mundo que eles iam matar. Então eu não sei se é esse o caso, mas o Tribunal de Nuremberg teve bastante prova porque eles mesmos geravam as provas. Lá fora é uma obra contemporânea que representa os exilados. É de um artista contemporâneo de blocos de concreto. Também tem lá perto do Portão de Brandemburgo, onde era o muro, também tem um memorial às vítimas da Shoah. Do Shoah, porque eu não sei se é uma palavra feminina ou masculina, porque é hebraica. E eu prefiro do que usar o Holocausto, porque não é um holocausto. Shoah não foi um holocausto, foi, do ponto de vista judaico, algo pior. A proposta do Jardim do Exílio é que ao andar ali você possa sentir a dificuldade que é andar entre as colunas. Ela é construída de uma forma que não é fácil a caminhada e você se sente um pouco zonzo, é uma sensação difícil de descrever, por isso que é muito importante andar por ali e sentir você mesmo o que é essa proposta. É uma tentativa de mostrar sensorialmente como é difícil a vida de um imigrante em outro país. E claro que com a temática daqui é mais difícil ainda com todo esse trauma e toda essa opressão, essa violência que eles sofreram. Então, por mais que alguns deles conseguiram se exilar em outros países,
esse jardim tenta mostrar que não foi fácil o caminho deles nesses novos países. Eles conseguiram sobreviver, mas eles tiveram uma vida ainda assim muito difícil, porque eles também foram forçados a saírem do seu país, da sua cultura e deixar sua família, muitas pessoas para trás. Então, mas você viu tudo isso ali naquela obra contemporânea? Como é que você chegou a essa conclusão? Teve uma pequena explicação disso, e conforme eu fui andando, eu fui pensando nisso tudo. E eu também sou uma imigrante, então eu também sei como é difícil, como esses caminhos são difíceis para nós. Apesar de que eu não fui forçada a ser imigrante, eu não tive esse trauma todo, eu tenho um outro contexto, mas então eu não consigo nem imaginar, se eu já sei o quanto é difícil para mim é muito difícil imaginar o quanto foi difícil para eles, porque além de todas essas dificuldades, lidar com todo esse trauma e todos esses problemas emocionais e psicológicos que vão vir junto com você, né? Que tem um testemunho de o que aconteceu muito antes da chamada solução final, porque foi um processo gradual de piora nas condições de vida, mesmo depois das leis de Nuremberg. Então aqui tem uma lâmpada do Shabbat, do sábado, e fala ali na informação que nessa cidade Feuchtwangen, 400 jovens e adultos, 400 adolescentes, eles foram, eram as milícias nazistas, né? Eram usadas para atacar judeus covardemente, como sempre fazem as milícias fascistas em qualquer parte do mundo, em qualquer momento da história. Eles são covardes. Primeiro, eles agem em grupo e eles vão atacar minorias indefesas. No caso, os judeus, no dia 20 de dezembro de 1937, para extravasar o ódio, né? A ideologia do ódio, o discurso do ódio e as ações do ódio. É isso que dá o fascismo. Discurso do ódio leva necessariamente, quando as condições ficam propícias, às ações de ódio. E as ações de ódio terminam em genocídio. Aqui é mais um exemplo entre tantos outros, né? Porque foram milhões de pessoas que foram vítimas. Só entre os judeus, fora os outros, fora os ciganos, os homossexuais, testemunhos de Jeová, todas as minorias, não é? Porque fascismo é covardia, sempre foi. Eles não atacam iguais, e quando eles atacam iguais, aí vem a guerra, e aí eles dizem que não foi eles que começaram. Sempre é assim, a culpa é sempre dos outros, nunca deles. Que nós temos são candelabros que, eu acho que é de prata, foram confiscados pelos nazistas, e a família que está fotografada, ela morreu em campos de extermínio. Mas é como dizemos, a história nunca se apaga, e a história dessa família, apesar de ter sido vítima do nazismo, ainda está aqui. Com as leis de 1935, os nazistas foram dificultando a vida dos judeus porque eles eram proibidos de quase tudo, até de andar em ônibus público, em sentar em praça pública, em trabalhar no serviço público. Então muitos, especialmente os que tinham mais dinheiro, eles foram tentando sair da Alemanha, mas também dificultavam, tinha que dar dinheiro, era uma maneira de tirar dinheiro dos judeus mais ricos. Alguns conseguiram ir embora, mas também os países não aceitavam eles. Era muito difícil encontrar um país que aceitasse judeus vindos da Alemanha, inclusive o Brasil. O Brasil era resistente, porque era o governo Vargas, e havia o Filinto Miller, que era simpatizante do nazismo, tinha sido integralista, e ele e outros eram contra que o Brasil recebesse judeus da Alemanha, que eram perseguidos
pela raça e pela religião. Nós estamos numa parte do Museu Judaico de Berlim que mostra a riqueza da cultura judaica na Alemanha. A origem, claro, né, na Palestina antiga, desde a época mítica de Moisés, de Canaã, mas como os judeus chegaram a habitar a Alemanha. Então tem toda a história das primeiras comunidades judaicas, desde o Império Romano, quando elas se instalaram em Askenaz, que era como se chamava o que hoje é a Alemanha, em hebraico. Então são os judeus askenazitas. Então, o museu é um memorial a toda essa longa e rica cultura judaica da Alemanha. Porque é uma ideia muito restrita achar que o judaísmo se restringe ao período do nazismo, né? Assim, os massacres também não foram só os nazistas. Já havia massacres, as cruzadas. A primeira cruzada já começou massacrando os judeus aqui que hoje é o território da Alemanha. Mas eles estavam estabelecidos na Idade Média, já no território alemão, como comunidades discriminadas, porque eles não tinham o direito comum dos cristãos. Eles eram segregados, mas eles existiam. Eles mantinham o seu culto, as suas tradições, seus costumes. Então, esse museu, cada parte dele tem algo destinado a isso, mas também o judaísmo moderno dos judeus artistas plásticos, por exemplo. E aqui eu estou ouvindo a voz da Fortuna, que é uma cantora brasileira, judia, sefardita, que a família dela veio da Síria. Para você ver como que o judaísmo é bem complicado, bem complexo, muito difícil de ser reduzido a isso ou aquilo, porque o judaísmo é isso e aquilo ao mesmo tempo. Olha que está me emocionando, porque eu estou ouvindo a voz da Fortuna cantando canções da sinagoga na Península Ibérica, que é a minha origem também, né? Dos judeus sefarditas da Península Ibérica. E ela está cantando no idioma que os judeus sefarditas usavam, que é o ladino, que é muito parecido com o espanhol, mas não é o espanhol. Eu estou feliz porque aí em plena Alemanha, então, nós temos também a raiz sefardita, que não é a mesma dos judeus askenazitas. Talmud babilônico. São 42 volumes. Ele começou a ser escrito no 6º século, ou seja, no ano 500 depois de Cristo, né? Porque estava arriscado dessa tradição oral se perder. Então eles começaram a escrever aquilo que ficava só na oralidade, que era passado de mestre para discípulo, mas na oralidade apenas. Né? É como a matemática nos dias de hoje, que começou na Grécia Antiga, e boa parte da matemática, ela na verdade é um conhecimento oral. O próprio Platão não gostava muito da parte escrita, não. Ele preferia a segurança da tradição oral. Então, o judaísmo era baseado nessa oralidade. Agora, essa oralidade foi reduzida a essas palavras escritas no século VI. Aqui é a versão do Talmud babilônico.